Isaías capítulo 45, verso 9. Amém? Quem encontrou, diga amém. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Vou repetir a leitura, queridos. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Eterno Deus, tua palavra foi lida e agora te pedimos, em nome de Jesus, continua, Senhor, falando conosco pela tua santa, bendita e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Tomem assento, queridos. Os irmãos sabem, toda quarta-feira os homens estão aqui na igreja, reunidos para o discipulado. Tem sido uma bênção o trabalho de quarta-feira, né, irmão Francisco? Irmão Francisco, Miguel, alguns faltam muito pouco, Antônio, alguns vêm muito pouco, Luiz, uns vêm muito pouco, outros vêm sempre, e tem sido uma bênção esse trabalho. E nós estamos desafiando os homens a que toda segunda quarta-feira de cada mês, ou seja, a próxima quarta-feira, dia 11, será segunda, nós teremos o primeiro culto dos homens. Então toda segunda quarta-feira de cada mês teremos o culto dos homens, e o título do culto, o tema do culto é Homens na Casa do Oleiro. De repente a Emily poderia até abrir aqui cadê a Emily? Poderia até abrir o negócio aqui para mostrar para a galera, Emily. Está no meu email. Se não for pedir demais, irmã. Se não for incomodar, irmã. Homens na casa do oleiro. O profeta Jeremias disse que o oleiro pode fazer o que ele quiser com o barro. Não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como o oleiro faz com o barro? O oleiro é Deus, amados. Isso precisa ficar bem claro aos nossos corações. O oleiro é Deus. A casa do oleiro é a igreja de Deus. Deus falou em Jeremias 18:2: desce à casa do oleiro e lá eu falarei contigo. Vá até a casa do oleiro e a minha palavra vai falar ao seu coração. Venha à igreja e a palavra do Senhor vai falar com você. Venha na igreja que a palavra vai ministrar, a palavra vai te impactar, a palavra será ministrada sobre você. Existe uma discussão de que a gente não precisa ir na igreja, para que essa história de igreja, porque tanta igreja? A casa do oleiro, a casa de Deus, o lugar onde Deus fala com o seu povo de forma especial, profunda, de forma curadora, restauradora, transformadora, libertadora, de forma tal que o homem é feito de novo, é a igreja. Amém, queridos? E o barro sou eu e é você. Amém? O barro somos nós. Eu sou barro, você é barro. Essa é uma condição inegociável, é uma condição que não tem o que discutir, não tem nada que eu ou você possa fazer para mudar essa realidade. Nós somos barros e isso tem que ficar bem claro. Essa clareza daquilo que somos precisa ficar bem nítida diante de Deus e diante do nosso próximo. Eu sei que existem momentos que a gente esquece o que a gente é, esquece a matéria-prima de que foi criada, acha que foi feito de ouro, uns acham que foi feito de porcelana, outros acham que foram feitos de prata, e o tal do se acha, né, mas todos, sem exceção, fomos feitos de barro. E o barro, ele
é encontrado em pelo menos 3 estados, assim como a água, por exemplo, que a gente encontra em estado sólido, líquido, gasoso, o que mais? Só, né? Eu quando era na 5ª série eu aprendi isso. Isso eu sei de cor e salteado, porque eu fiquei 5 anos na 5ª série. Então, sólido, gasoso e líquido. Isso eu escutei demais a professora falar. Meu Deus, 5 anos escutando a mesma coisa. E o barro, ele pode ser encontrado em pelo menos 3 estados. No estado poroso, o pó, bem fininho, bem seco, que dificilmente vai servir para alguma coisa, não tem muita utilidade. Para ser trabalhado, para ser feito alguma coisa com ele, tem que ser umidificado. O pó, o barro, a terra é encontrada de forma porosa, pó. É também encontrado em cacos de forma dura, de forma sólida, ok? Pedra, rocha, caco, telha, por exemplo, é o barro numa forma endurecida e de forma, como o nome mesmo diz, barrosa. O barro pode ser encontrado como tal, barro. Amados, e esses estados deste barro tem muito a ver com a minha e com a sua vida, tem muito a ver com todos nós. A Bíblia diz em Gênesis 2:7, do pó tu vieste, ao pó retornarás. Isso é fato, todos nós viemos do pó. Isaías capítulo 30, se você puder abrir a sua Bíblia, no verso 14, diz assim o texto sagrado: ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará caco algum que sirva para pegar brasas de uma lareira ou tirar água de uma cisterna. Palavra do Senhor nos diz: ele, o Senhor, nos esmigalhará como em pedaços, para que não se ache nenhum caco que dê para pegar cinzas na lareira, ou que dê para pegar água na cisterna. Eu vou falar com você desta primeira fase do barro, o barro em caco, endurecido. Para que este barro possa ser trabalhado, é necessário ele ser esmigalhado, quebrado, triturado. É necessário ele ser totalmente remexido, porque este barro é duro, não tem, ele não facilita o seu trabalhar, o seu tratado, ele não facilita a sua articulação, por causa do seu estado de dureza. Amados do Senhor, e muitas vezes, como barro que somos, estamos nessa condição: coração endurecido, coração petrificado. Quantas vezes nos encontramos de forma insensível, onde não damos espaço para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, não damos liberdade para Deus nos moldar, nos tratar. Porém, como Deus disse em Jeremias, e eu vou citar mais uma vez: eu poderei fazer de vós como o oleiro faz com o barro, ó casa de Israel. Por quê? Porque Deus pode e Ele quer quebrar as nossas vidas, tirar todo o endurecimento do nosso coração. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz assim no capítulo 4, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência
endurecida, cauterizada. Amados do Senhor, Paulo está falando que ensinamentos errados endurecem o coração da igreja, endurece o coração do homem. Paulo está dizendo que a religiosidade, a incredulidade, o tradicionalismo, o orgulho, tudo isso pode ser instrumento do diabo para endurecer o meu e o seu coração. Amados, por causa da incredulidade, corações vão ficando endurecidos. Por causa da religiosidade, corações vão ficando inflexíveis. Por causa do orgulho, da vaidade, por causa desse tradicionalismo exacerbado, nossos corações vão ficando endurecidos de forma que Deus não consegue quebrantar, e aí é necessário Ele esmigalhar os nossos corações. Salmo 22, se você puder abrir, no Salmo 22, verso 15, o texto diz assim, Salmo 22, verso 15, na palavra do Senhor, diz assim: meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. 22, 2 e 22, 15 diz assim: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Davi está dizendo para o Senhor: Senhor, eu reconheço a dureza do meu coração, eu reconheço que eu estou endurecido, que eu estou como um caco de barro, duro, de coração inflexível. Mas Davi está dizendo: quebranta o meu coração. Eu preciso de quebrantamento, eu preciso de tratamento, está dizendo Davi. No Salmo 95, versos 7 e 8, Davi diz assim: pois Ele é nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz, e se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como em Meribá, como os dias de Massá, no deserto. Davi está dizendo que nós podemos optar em não endurecer o nosso coração para o mover, para o tratamento, para a manifestação de Deus nas nossas vidas. Como está o teu coração, o teu interior, a tua alma? Quanto tempo faz que nós não entramos na igreja e não nos deixamos ser impactados pelo poder de Deus? Muitas vezes a gente vem e participa do louvor, e é como se fossem músicas, apenas músicas entoadas, melodias entoadas, notas musicais, e nada mais do que isso, porque o nosso coração não é tocado, não é impactado. Muitas vezes a gente entra vazio, sai vazio, porque o coração está endurecido. Como está o teu coração? Quantas vezes a palavra é ministrada e a nossa mente divaga para um lado e para outro? Quantas vezes nós estamos lá no trabalho, o corpo na igreja, a mente está no trabalho, está no relacionamento, está na conta bancária, está nos problemas, está no dia a dia, menos em comunhão com a palavra. A palavra bate e retorna, bate e é expelida, porque o coração está duro, endurecido, e não encontra, a palavra não encontra lugar neste coração. E o Senhor quer quebrar esse coração, Ele quer esmigalhar, Ele quer triturar toda a dureza do nosso coração. A segunda condição que possivelmente muitas vezes nós nos encontramos está em Isaías 26, versículo 5. Se você puder, abra sua Bíblia. Isaías 26, versículo 5 diz assim: Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva, e lança ao pó. A palavra do Senhor está dizendo que uma segunda condição que muitas vezes nós nos encontramos é pó, sequidão, secura, sem vida,
sem firmeza, secos, esfarinhados pelos atritos, pelas dificuldades, pelas lutas, contendas que a vida muitas vezes nos proporciona. Muitas vezes somos igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, mas a nossa vida está esfarinhada, sem graça, sem vigor, sem firmeza, sem nenhuma condição de ser tratado ou trabalhado pelo Senhor. E se o Senhor não tiver a liberdade de molhar esse barro, de molhar esse pó, de molhar essa terra, Ele não vai poder trabalhar nas nossas vidas. A primeira condição, Deus precisa quebrar. A segunda condição, Deus precisa derramar da sua graça, da sua unção, da sua água. Ele precisa derramar do seu poder sobre as nossas vidas. E esse derramar de Deus só se fará, meu irmão e minha irmã, quando nós nos colocarmos debaixo da fonte que nos alimenta. Foi o que nós dissemos no início desse culto. Há quanto tempo nós não nos colocamos debaixo da fonte da nossa nutrição? Há quanto tempo não oramos, não lemos a palavra, não nos mantemos em comunhão com Deus? Salmo 42, se você puder abrir, versos 1 e 3, diz assim, Salmo 42, como a corça anseia por águas, por correntes de água, a minha alma, ó Deus, anseia por ti. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Ouça o que eu vou dizer, lágrimas molham o barro. É importante o cristão se derramar, se quebrantar. Olha só o que Davi disse, são as minhas lágrimas que me alimentam o tempo todo, são as lágrimas que me dão alimento, porque o meu coração se quebranta diante do Senhor. Amados de Deus, nosso coração está tão seco, muitas vezes a nossa vida está tão seca, ressequida, tão esfarinhada, que não temos forças nem para chorar nos pés do Senhor. E quando alguém chora do nosso lado, nós nos sentimos incomodados de tão seco que muitas vezes nos encontramos. E se não cuidar, a gente ainda seca o irmão que está do lado. Há quanto tempo você não diz, Senhor, a minha alma tem sede de Ti? Quantas vezes quanto tempo nós não dizemos, Senhor, derrama água sobre mim? Senhor, molha essa terra seca. Uma canção do Judson de Oliveira, ele canta a música Terra Seca, e ele diz, a terra seca sou eu, a terra seca está aqui. Abre o céu, Senhor, e molha essa terra seca, essa terra sem vida. Ele diz, muitas vezes eu canto, muitas vezes eu oro, mas eu permaneço seco, porque eu estou continuamente como terra seca. Mas ele diz, abre o céu, Senhor, derrama água, verta água, molha essa terra seca para que gere vida. Meu irmão e minha irmã, terra seca não consegue subsistir, não pode ser feito o vaso da terra seca, o barro tem que estar umedecido. Amém, igreja? Salmo 103, verso 14, diz assim a palavra do Senhor no Salmo 103, no verso 14, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe qual é a tua maior necessidade. Deus sabe qual é o teu maior apetite, a tua maior fome. Deus conhece, meu irmão e minha irmã, meu e o seu coração. Conhece o nosso interior de tal forma que eu posso dizer tranquilamente que Ele te conhece melhor do que você. Ele me conhece melhor do que eu. E Ele sabe quais são as nossas necessidades. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus molhar o seu interior. Para encerrar, abra sua Bíblia no profeta Isaías mais uma vez, capítulo 64, verso 8 da palavra do Senhor. 64, verso 8 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai,
nós somos barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Diga comigo: eu sou barro e o Senhor é o oleiro. Queridos do Senhor, para que o oleiro possa trabalhar na minha e na sua vida, eu preciso ser barro, eu não posso ser duro, eu não posso ser seco, eu preciso estar no ponto, para que eu seja moldado, para que eu seja formado, para que eu seja construído. Eu e você estamos em construção, irmão e irmã. Eu e você precisamos deixar Deus moldar a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20, diz que estava com Jesus aquele discípulo que ele mais amava, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus e ali descansou. Amados do Senhor, este é o tratamento que Deus quer para a minha e para a sua vida, sermos discípulos tratados, trabalhados, moldados e a ponto de sermos vasos novos nas mãos deste oleiro. Não seja um material duro, não seja um material seco, deixe Deus esmigalhar, deixe Deus molhar, deixe Deus tratar a sua vida e você será um vaso de bênção nas mãos deste oleiro. Amém, queridos?